No coração do sertão nordestino, uma antiga fazenda repousa sob o sol castigante, cercada por uma vastidão de terras áridas e cactos imponentes. Os ventos assoviavam entre as paredes desgastadas da casa grande, carregando um cheiro de terra seca e madeira velha. Ali vivia um peão, chamado Zé Carlos, que tinha o semblante marcado pelo sol e pelas histórias antigas que ecoavam como tecidos invisíveis no ar. A fazenda, embora bela, guardava um segredo ancestral, uma lenda que os antigos sussurravam ao cair da noite, a lenda do corpo seco. Diziam que, em noites silenciosas, o corpo seco erguia-se da terra, desprovido de carne, apenas ossos ressequidos revestidos de couro esticado, vagando em busca dos desprevenidos. Zé Carlos, um homem cético por natureza, pouco se importava com as histórias murmuradas pelos vizinhos. Seu raciocínio prático não tinha espaço para o sobrenatural, apenas para o trabalho que demandava suas horas de vigília. Certa noite, quando o silêncio parecia envolver a fazenda como um cobertor espesso, Zé Carlos ouviu um ruído suave, como se o vento sussurrasse algo antigo e proibido. Aquilo não era o coachar dos sapos ou o canto noturno dos curiangos. Algo estava errado. Intrigado e um tanto inquieto, Zé Carlos levantou-se, pegando sua velha lamparina, e saiu para investigar. O frio da madrugada arrepiou-lhe a pele. À medida que ele caminhava pelas terras secas e rachadas, a sensação de estar sendo observado se intensificava, como se olhos invisíveis o seguissem. Ouvia estalidos leves, pequenos, como galhos secos quebrando sob pés inexistentes. Tentou ignorar os arrepios que corriam por sua espinha, jurando serem apenas frutos de sua imaginação desgastada. Porém, a cada passo em direção ao poço da fazenda, o ar parecia mais pesado, quase como se respirasse pelas próprias narinas. Alguma coisa habitava aquela noite. Uma sombra, esquelética e envolta em uma aura de desespero, emergiu do limiar da escuridão. Zé Carlos parou, o coração disparado pregando-lhe contra o chão estéril. É ele, sibilou o vento. O corpo seco, conforme as histórias diziam, era um espírito atormentado preso entre este mundo e o inferno. Mãos ossudas erguidas em silêncio, como quem clamasse por algo que já havia esquecido. Os olhos de Zé Carlos travaram-se nos buracos onde olhos deveriam estar. Uma escuridão que prometia consumir sua própria sanidade. Enquanto Zé Carlos contemplava a figura amedrontadora, flashes de memórias esquecidas inundaram sua mente. Lembranças de histórias que ele próprio narrava em desdém, de um homem que viveu e morreu violentamente, sem repouso digno, condenado a vagar sem paz. O vento ali no sertão trazia uivos de almas perturbadas. Tento como podia se afastar, mas seus pés pareciam terem se enraizado no solo duro. Era como se animais invisíveis dançassem ao redor, uma dança macabra que espelhava a loucura na aridez da noite. O clímax da lenda que Zé Carlos sempre recusara acreditar desenrolava-se perante seus olhos. De algum modo, instinto ou desespero toma-lhe conta e ele consegue mover-se, correndo em direção à casa grande. A cada passo, o corpo seco seguia-lhe, como promessa de uma presença eterna. Os animais da fazenda, normalmente adormecidos em seus estábulos, relinchavam e mugiam, captando o pavor que se espalhava pelo ar. Dentro de casa, Zé Carlos trancou a porta. Ficou ali, em silêncio, sentindo o peso do desconhecido espremer seu coração num curso sufocante. Sabia que as paredes de madeira eram apenas um escudo frágil contra o que quer que estivesse lá fora. Mas não havia o que fazer e resignou-se à vigília. Quando a madrugada estava prestes a ceder ao amanhecer, Zé Carlos, exausto, adormeceu em meio ao medo. Sonhou com a vastidão do sertão
e com o corpo seco perdido em meio a ele. Aos primeiros raios do sol, ele despertou, confuso sobre a veracidade dos acontecimentos da noite anterior. Lá fora, um silêncio pacífico agora reinava. Mas ao sair, Zé Carlos notou as marcas no chão, pegadas ociosas na terra, traçando um caminho serpenteante. Os animais estavam calmos, o vento leve e a terra quente, mas nada disso se comparava ao frio que ainda sentia internamente, uma cicatriz que jurava nunca sumir. Ninguém das vilas próximas acreditaria se contasse, e no fundo, uma parte dele preferia que ninguém soubesse. A fazenda, à primeira vista silenciosa, carregava agora algo mais. Um segredo partilhado entre o sertão árido e Zé Carlos, uma dança entre o real e o imaginário. Enquanto o sol ascendente tentava iluminar seu interior, uma porção de seu ser sempre permaneceria perdida naquela noite, vinculado para sempre à lenda do corpo seco. A dúvida pairava, os sussurros no vento ecoavam. Teria sido tudo fruto de solidão e cansaço? Ou talvez, ao fim, a lenda era real, cada vez mais próxima do coração de um homem agora para sempre atormentado pela inescapável presença que só ele sabia certa. Em uma cidadezinha do interior do Paraná, onde o aroma das lavandas se misturava ao som de grilos cantando à noite, havia uma lenda local sobre Ana Moura, a jovem noiva que foi encontrada morta na noite de seu casamento há muitas décadas. O noivo, Lucas, um fazendeiro de família rica, foi acusado de envenená-la, mas nunca conseguiu se provar culpado. Dizem que Ana jurou vingança enquanto seu último suspiro escapava de seus lábios descoloridos e seu espírito começou a assombrar as florestas ao redor. A floresta de araucárias que cercava a cidade estava impregnada de mistérios. Durante anos, sons de passos e murmúrios ecoavam entre as árvores em noites de lua cheia. Os moradores, que conheciam bem a história, evitavam atravessar a floresta depois que o sol se punha. Naquele local ermo, muitos acreditavam que Ana vigiava sua antiga casa, que agora estava em ruínas, envolta por cipós e eras que a natureza usurpava de volta. A história chega aos ouvidos de Sofia, uma jovem jornalista de Curitiba, fascinada por histórias de terror, que resolve investigar a verdade por trás da lenda. Ao chegar à cidade, hospeda-se na pousada local, cujos donos, em tom sombrio e reservado, aconselham-na a ficar longe da floresta. Tais avisos apenas aguçam sua curiosidade, levando-a a embrenhar-se cada vez mais nos mistérios da região. Nas profundezas sombrias da floresta, Sofia sente a temperatura cair abruptamente, como se a presença de algo invisível a envolvesse. Em cada noite que passa, sonhos perturbadores a atormentam, com vislumbres da cerimônia de casamento interrompida e o veneno que levou Ana à morte. O tempo todo, sente ser observada por olhos invisíveis e o nome de Lucas, sempre sussurrado pelo vento, ecoa em sua mente. Decidida a entender o que ocorreu, Sofia investiga as ruínas da casa de Ana. Lá, encontra restos de cartas nunca enviadas, atestando que a relação entre Lucas e Ana era mais complexa do que as histórias contadas pelo povoado indicavam. O som abafado de uma música de festa, como uma vitrola antiga, começa a encher o ar, e a sombra de uma mulher em um vestido de noiva passa lentamente por um dos quartos, desaparecendo sem deixar rastro. À medida que Sofia desenterra segredos do passado, a presença de Ana se torna mais intensa e ameaçadora. Objetos começam a se mover sozinhos, e uma força inexplicável a impede de deixar a floresta. Sofia entende então que Ana não só busca vingança, mas também alguém que desvende sua verdade, permitindo-lhe descansar finalmente.
O clímax acontece em uma noite de tempestade, com relâmpagos iluminando os troncos das árvores e o vento rugindo como uma fera faminta. Sofia, guiada pelos sussurros de Ana, desenterra uma pequena caixa sob o grande carvalho ao lado da casa. Dentro, uma aliança de casamento e um frasco vazio de veneno, o toque final da mortal noite de núpcias de Ana. Com o desfecho de sua busca em mãos, Sofia revela a história real para a cidade. Com a verdade finalmente dita, uma presença suave, quase grata, passa ao seu lado, e a floresta, pela primeira vez em anos, parece poder respirar em paz. Ana finalmente parte, levando consigo o fardo de sua vingança inacabada, e Sofia, ainda que assombrada, encontra alívio na certeza de que revelou aqueles segredos ao mundo. Para a cidade, a floresta continua a sussurrar lendas e histórias, mas a angústia de Ana finalmente se dissipou entre as araucárias, deixando uma dúvida constante nos habitantes. Será que sua sede de vingança realmente chegou ao fim? Descia a noite rapidamente sobre a chácara abandonada no interior do Espírito Santo, e a lua cheia se erguia majestosa no céu, iluminando os pastos secos com uma luz pálida e fria. Juliana, uma escritora que buscava inspiração longe da agitação da cidade, fora atraída pela lenda do cavalo fantasma que, segundo os moradores locais, galopava ao redor da propriedade desde que o antigo dono desaparecera misteriosamente. Ela decidiu passar algumas noites na chácara, alojada em um pequeno cômodo do que antes fora a sede imponente da propriedade. À medida que a escuridão caía, a brisa noturna trazia um frio arrepiante e um sussurro que parecia clamar segredos antigos. E então, como que por encanto, ela começou a ouvir o som longínquo, mas inconfundível de cascos batendo a terra. As paredes da casa vibravam levemente, e o som sinistro ecoava por todo o campo aberto que circundava o lugar. Juliana sentiu os cabelos se eriçarem na nuca, mas obrigou-se a investigar. Munida apenas de uma lanterna, ela percorreu o velho alpendre de madeira que estalava sob seus pés. A noite estava clara e cada estrela parecia um espectador distante do que estava por vir. Do lado de fora, as sombras das cercas antigas dançavam ao som do vento, e então surgiu o vulto de um cavalo negro como o breu, movendo-se com uma graça silenciosa. Não era possível distinguir detalhes, como se a substância do animal se misturasse com a escuridão ao redor. Juliana, fascinada e aterrorizada, seguiu cautelosamente o espectro que se movia em círculos, delineando o muro que delimitava a chácara. Cada som de casco ressoava em seu peito, como se batesse junto ao seu coração acelerado. Lembrou-se então do coronel desaparecido, antigo proprietário da chácara, dado como morto há muitos anos. Também se recordou das histórias que diziam que o homem praticara rituais sombrios, buscando a juventude eterna. Ao longo da noite, enquanto seguia o caminho do cavalo, Juliana encontrou estranhas marcas no chão, símbolos que não conhecia, mas que revelavam a história de horrores ocultos naquele solo. Em um ponto específico do terreno, a terra parecia mais escura, suprimida, como se algo estivesse enterrado ali. Foi então que ela compreendeu que talvez os restos do coronel estivessem sob seus pés, presos à terra como um sacrifício aos deuses que ele tentara convocar. O cavalo fantasma parou diante de Juliana e pela primeira vez ela viu claramente seus olhos. Não havia vida neles, apenas uma negritude que a puxava como um abismo. E, num instante, ela sentiu que se estava desconectando do mundo ao seu redor, como se fosse tragada pelo mesmo encanto irracional que aprisionara aquele espírito. Quando o sol surgiu,
Juliana foi encontrada por moradores locais, em estado de choque, sentada imóvel ao lado do posto. Ao contar sua história, ninguém a desacreditou completamente, pois ventos frios que não pertenciam àquela estação ainda sopravam ao passar pela chácara, e ao longe, noite após noite, os cascos galopavam incessantemente numa dança de assombro sem fim. No silêncio perfumado do entardecer, envolto pelas sombras dançantes das árvores centenárias, o velho sítio de Dona Iracema, perdido nas profundezas do interior de Minas Gerais, parecia uma pintura esquecida pelo tempo. Uma figueira robusta e majestosa dominava o quintal, suas raízes se emaranhando pela terra como serpentes hibernando. A figueira, com sua presença quase humana, era tanto uma bênção quanto uma maldição para aqueles que ousavam viver à sua sombra. Dona Iracema, uma senhora de olhar profundo e modos simples, cuidava do sítio com a devoção de quem acreditava na potência ancestral daquele solo. Durante anos, histórias sobre a figueira e seus mistérios viajavam de boca em boca pela vila. Falavam de um demônio aprisionado em suas raízes, um espírito irrequieto que guardava segredos e tragédias. Certa noite, depois de uma tempestade devastadora, Dona Iracema se reuniu com sua neta, Janaína, de apenas 11 anos, e o vizinho Paulo, um jovem curioso e impressionável. Cantarolando uma antiga cantiga folclórica, Iracema acendia velas que iluminavam o ambiente com suas chamas tremeluzentes, enquanto o vento arfava histórias invisíveis contra as janelas entreabertas. Naquela noite, Janaína contou que ouvira sussurros vindos da figueira, vozes lamentando perder um passado que nunca fora seu. Paulo, sempre cético, sorriu até que um som estranho interrompeu sua incredulidade. Um lamento profundo que parecia vir das entranhas da terra. Silenciaram, tensão nos olhos, o som ressoando nas paredes, como se as raízes da árvore puxassem algo vital. O clima se adensou. No caminho à figueira, o trio segurou-se por uma atração magnética, uma curiosidade empurrando-os contra o medo. Janaína, em um ímpeto, aproximou-se do tronco e com os dedos tocou as marcas esculpidas pela evolução. Um gemido escapou da árvore e uma sombra serpenteante elevou-se sob a luz da lua, tomando uma forma grotesca e indistinta, mas terrivelmente humana. As histórias sobre o demônio da figueira eram reais? O medo cresceu, alimentado pela incerteza. O que quer que fosse, estava lá, entre o mundo dos vivos e dos mortos, alimentando-se dos desavisados. Paulo, com o coração batendo como um tambor de guerra, lembrou-se de um ritual antigo que ouvira vagamente, falando da necessidade de oferecer um sacrifício para aplacar a ira daqueles espíritos atormentados. O ápice do medo chegou quando, entre folhas e sombras, uma figura emergiu, uma resquício de almas perdidas que não encontraram sua paz. Janaína, com lágrimas nos olhos e um brilho de corajosa determinação, começou a cantar a velha cantiga que sua avó entoava, suas palavras flutuando e envolvendo a figueira como uma manta protetora. O gemido cessou, a sombra cintilou e por um breve instante se dissipou, retornando às entranhas da terra. Apesar do silêncio que se seguiu, a dúvida persistia. Teria o demônio sido apaziguado ou apenas adormecido, à espera de uma nova tempestade para retornar e assombrar o sítio e seus habitantes? Olhando da varanda, a figueira permanecia imponente, suas folhas murmurando segredos esquecidos, entre o claro e o invisível, suspensas eternamente na dúvida. Na pacata cidade de São Vicente do Sul, no interior do Brasil, havia uma fazenda antiga e esquecida,
rodeada por lendas sombrias que se entranharam na memória coletiva dos que ali viviam. No centro deste território assombrado, ergue-se um imponente pé de tento, sua folhagem sempre densa e enegrecida, mesmo sob o mais brilhante dos sóis. Acreditava-se que ali residia um mal antigo, o demônio do pé de tento, que trazia desgraças para quem ousasse desafiar sua presença. João de Aruanda, um homem simples e devoto, conhecido pela habilidade em lidar com a terra e pela fé inabalável, decidiu adentrar essa fazenda, atraído pela possibilidade de trazer ao vilarejo mais terras férteis para o plantio. Ele, no entanto, ignorava as advertências dos moradores sobre os eventos macabros que ali sucediam. As histórias falavam de desaparecimentos e de estranhos sussurros que o vento carregava até os ouvidos dos desavisados. Numa noite sem lua, em meio ao sussurro incessante das folhas do pé de tento, algo sobrenatural se manifestou. João sentiu um frio gélido e avassalador atravessar seu corpo enquanto uma presença invisível o cercava. Ele avistou uma figura esguia, de pele pálida e olhos rubros como sangue, emergir das sombras projetadas pelo imenso pé de tento. A criatura, com um sorriso pérfido, apresentou-se como o guardião daquelas terras. Sua voz reverberava como um trovão e trazia a promessa de riqueza e poder, caso João aceitasse fazer parte do pacto secular daquelas terras. João, atônito, percebeu que seu sangue agora pulsava em sintonia com o da criatura, como se ambos partilhassem a mesma maldição enraizada no solo amaldiçoado da fazenda. A tensão escalou e João, convicto de que sua fé poderia salvá-lo, ergueu as mãos em prece, suplicando pela proteção divina contra o mal que o assombrava. A entidade, perturbada pela luz da devoção que emanava de João, hesitou, e por um momento a noite pareceu abrir passagem para um raio do divino, dançando entre as folhas do pé de tento. Assim começou uma batalha invisível, onde forças que os antigos temiam testemunhar se mediram. O campo energético ao redor de João se intensificou, enquanto ele, trêmulo, convocava o nome de santos ancestrais e seus protetores. A entidade, enfurecida, tentou lançar sua sombra sobre ele, mas cada intento era repelido pelas orações incessantes que ecoavam naquele campo. Com um grito abafado pela vastidão da noite, a criatura desapareceu tão repentinamente quanto surgiu, deixando João desorientado e prostrado pela extenuação. Ao amanhecer, ele despertou à sombra do pé de tento, ileso, mas profundamente marcado pelo confronto sobrenatural que enfrentara. Para os habitantes de São Vicente do Sul, a história de João de Aruanda rapidamente se tornou uma lenda viva. Ele, por sua vez, evitava comentar sobre o incidente, perpetuando a dúvida. Seria sua experiência uma verdade terrível escondida sob o manto da incredulidade, ou apenas o delírio de uma mente que ousou desafiar o desconhecido? As gerações seguintes mantiveram-se afastadas daquelas terras, e a sombra do pé de tento continuou a dançar ao vento, sussurrando segredos aos corajosos que acreditavam ouvir. Eu me chamo Eduardo e até pouco tempo atrás era um simples funcionário de cartório em um pequeno município no interior de Minas Gerais. Nossa cidade não passava de um pontinho no mapa, perdida entre montanhas e estradas poeirentas, cercada pela mata densa típica da região. Nada de extraordinário costumava acontecer por ali, mas tudo mudou com um caso que até hoje me deixa acordado à noite. Sempre achei que trabalhar com registros era uma tarefa simples, atestar a entrada e saída de vidas através de nascimentos e óbitos. Naquela semana, vi o nome de Cláudio Souza pela primeira vez.
Ele havia falecido em um acidente de carro na estrada que levava à cidade grande, e eu anotei o falecimento em nosso livro de registros. Ele era o terceiro filho de uma família que conhecia o sofrimento de perto, e a triste notícia dos pais só deixou o ambiente mais melancólico do que o de costume. No dia seguinte, enquanto eu revisava as fichas, Cláudio entrou no cartório. O ar se tornou pesado ao seu redor e meus instintos me mandavam correr. Ele parecia o mesmo de antes, mas um olhar mais atento revelava pequenas nuances desconcertantes. Um brilho estranho nos olhos, um sorriso levemente torcido. Ele estava lá, em carne e osso, pedindo para visitar um parente internado no hospital da cidade. Nos dias que seguiram a volta de Cláudio, a cidade foi tomada por rumores. Alguns diziam que ele havia escapado da morte por milagre, outros afirmavam que era apenas mais um boato sem fundamento. Mas eu sabia da verdade, porque o vi morto, e a ficha no cartório não mentia. Ele estava oficialmente registrado como falecido. À medida que eu investigava discretamente, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, ou assim pensei. Descobri que Cláudio havia se envolvido com um grupo misterioso que realizava rituais nas profundezas da floresta que rodeava nossa cidade. Diziam que nessas cerimônias, desejos eram concedidos em troca de sacrifícios obscuros, e eu não podia deixar de pensar que aquilo explicava sua presença. A floresta, até então um refúgio de lendas, tornava-se um local de interesse. As histórias sobre seres ancestrais que habitavam aquelas matas se misturavam a fatos mais recentes de desaparecimentos e aparições. Fui tomado por uma pulsão irresistível de investigar as clareiras onde diziam que esses rituais aconteciam. Conseguir informações precisas era um desafio. Foi em uma noite fria e chuvosa que reuni coragem suficiente para entrar na floresta. A única luz vinha dos relâmpagos que cortavam o céu, iluminando as sombras por breves segundos. O som dos pingos e do farfalhar das folhas me acompanhava, criando uma sinfonia arrepiante que parecia intensificar minha solidão e medo. No coração da floresta, encontrei uma velha capela em ruínas, escondida sob a vegetação densa. Havia símbolos estranhos gravados nas paredes. Suas formas lembravam figuras humanas distorcidas, como se presas em agonia eterna. O ambiente exalava um odor metálico e enjoativo que trazia à tona o receio de estar sendo observado. De repente, ouvi um farfalhar atrás de mim. Meu coração quase parou e a adrenalina correu rápida por minhas veias. Ao me virar, vi Cláudio parado à entrada da capela. Seu sorriso era macabro, faltava algo em seus olhos. Fui tomado por um terror paralisante, enquanto ele dava um passo à frente, sua presença tornando-se cada vez mais ameaçadora. No clímax do meu pavor, a verdade se revelou. Cláudio não era mais o filho que aquele casal havia criado. Algo mais o habitava, algo que transcendeu a morte e retornou para cumprir um propósito nefasto. Ele não dizia nada, mas seus olhos contavam uma história diferente. Eu podia sentir que ele estava ali para completar algum ciclo macabro. Nunca saberei ao certo se consegui escapar dos domínios da floresta ou se foi ela que me deixou ir. Quando dei por mim, estava à beira da estrada, imundo, enlameado e com a mente atormentada pelas visões grotescas daquela noite. Voltei ao cartório apenas para encontrar o livro de registros aberto e o nome de Cláudio ali ainda riscado, como uma marca permanente do que eu havia presenciado. Desde então, me pergunto se realmente testemunhei eventos sobrenaturais ou se fui apenas vitimado pela própria desesperança e desespero de que aquela aldeia estava impregnada. Mas toda vez que passo pela floresta, sinto um olhar que me segue.
uma presença que sussurra antigos segredos nas brisas que sopram através das árvores. E sei que Cláudio continua lá, perdido entre os dois mundos, esperando incansavelmente o próximo capítulo de seu tenebroso retorno.